E agora estamos aqui nos bastidores já com a jornalista, influencer Bárbara Tomás, que vai falar de um caso de xenofobia em Portugal, uma história muito triste, mas que infelizmente está se repetindo em Portugal e a gente tem que combater isso, né? Afinal de contas, deixa eu colocar aqui para conversar com a gente. Bem-vinda, Bárbara. Olá, obrigada por me receber, Miguel. Agradeço o convite. Boa tarde a todos também que nos assistem. Boa E vamos tarde. lá, né? Mais uma luta, das É, mais diárias que a gente tem aqui no Brasil já, né? exato. Então, eu li essa história que você contou nas suas redes sociais e eu fiquei muito tocado, né? Porque eu acho que muita gente fala em nacionalismo, fala em patriotismo, mas eu acho que o momento assim que a gente realmente tem um sentimento nacionalista em casos como esse, em que a gente via um conterrâneo nosso em outro país sofrer algum tipo de violência. Então, eu queria que você inicialmente contasse a história para a gente sobre o que aconteceu, e aí daí a gente conversa sobre as repercussões, o que a gente pode fazer para combater isso. Claro. Foi muito chocante, assim, porque realmente foi de uma forma tão gratuita, né, que nos deixou consternadas, né? Eu estava com mais duas amigas, a gente estava saindo de um jantar. Pedimos Uber por volta de 3h50 da manhã, então a gente já estava super cansadas, assim, com sono já, né, querendo ir embora, aquela coisa. Aí a gente entrou no carro, quando a gente começou, né, a falar o português brasileiro, a gente já viu que ele mudou a cara, fechou a cara, a gente entrou, ele já estava, né, assim, fechou o tempo ali, e ele começou a ir muito rápido. Era uma ladeira, assim, né, que era de paralelepípedo, e a gente mal conseguia afivelar o cinto, né? Porque ele trava nesse momento. Então a gente pediu educadamente para que ele fosse mais devagar, né? E ele não gostou nem um pouco disso, passou aí ainda mais rápido, né? Fazendo umas curvas bruscas. E ele passou assim, né? Pelo menos que eu contei, dois cruzamentos no farol vermelho. Naquele momento, o pânico tomou conta, porque a gente falou que isso, né? Tá rolando uma roleta russa aqui. Esse cara perdeu a noção de tudo. Eu imagino, né? Fui tirar férias, tenho dois filhos no Brasil. Falei, imagina, eu morro num acidente idiota desse, né? Porque sei lá o que está acontecendo com esse cara. Então a gente foi mais enfáticas, né? Oi, calma, o que é isso? Não precisa de tudo isso. Vamos mais devagar. De repente ele brecou o carro, assim, de uma forma bem brusca, e começou a falar: Isso aqui não é Brasil. Aí, quando ele falou isso, eu fiz: Ué, mas o que tem a ver, né? Aqui as pessoas dirigem loucamente e, né, matam os passageiros, como é que é, né? Isso aqui não é Brasil, volta para o seu país de merda. E a gente, né, começou: Que é isso, tal? Porque brasileira é tudo vagabunda e eu não vou levar vocês cadelas no meu carro, pode descer. E começou a gritar com a gente pra gente descer do carro. As minhas amigas estavam ali, né, acho que elas conseguiram reagir um pouco mais, porque eu fiquei, assim, em estado de choque, eu fiquei consternada mesmo. Não deu tempo de gravar, foi tudo muito rápido, assim, acho que não durou, eu tenho até o recibo da corrida, né, não durou nem 2 minutos, foi um mini filme de terror. E aí, quando ele ameaçou, né, que ele estava abrindo a porta, assim, eu falei, ele vai sair, ou ele vai abrir a porta, vai partir para uma agressão física, vai tirar a gente à força, né? Eu estava do outro lado, né, no banco de trás, eu abri a minha porta, fui tirando as minhas amigas, e fiquei com muito medo, porque uma pessoa descontrolada dessa, né, que estava, assim, simplesmente xingando, agredindo gratuitamente a nossa nacionalidade, o nosso gênero, colocando a nossa vida em risco, essa pessoa poderia ser capaz de tudo, né? Eu não sei se ele estava armado, o que poderia acontecer. Então, eu rapidamente já fui puxando as minhas amigas. A gente não sabia se corria para lá, se corria para cá. Tava assim, quase 4 horas da manhã, na rua, um lugar meio deserto. É óbvio que a gente estava morrendo de medo, por mais que digam que Portugal é uma cidade muito segura, né? Eu realmente cheguei a voltar, né, de lugares lá a pé, de madrugada, sem ter nenhum medo. Mas nessa situação onde você também já está sendo violentada, né? Então tudo fica muito mais estranho. Então ele foi, né? Ele foi embora, a gente foi correndo, né? Tentando achar alguma coisa. Nisso a gente viu que estavam vindo
dois caras, assim, viram, né, a gente chegando na avenida e eles foram vindo na nossa direção. A gente ficou muito assustado, saímos correndo, vimos um táxi passando, fomos gritando, se jogando na frente, assim, por favor, pega a gente, leva a gente. E ele, enfim, levou. A gente fez a denúncia, né, na Uber, demoramos, assim, dias para ter uma resposta. E a Uber foi completamente omissa, né? Então, assim, nem vai passar os dados para que a gente possa fazer um boletim de ocorrência, né? Não vai passar os dados do motorista. Também lavou as mãos, né? A gente mandou o relato, mas o que ela respondeu é: se você ver isso como um crime, então você pode ir na delegacia e a Uber vai colaborar, né? E também deixou muito claro que o motorista, enfim, é apenas um parceiro, não é um funcionário. Então é como se a Uber não tivesse nada com isso, entendeu? É, e é isso. Agora, né, a gente está já em contato com uma advogada, para a gente entender o que é possível. Infelizmente, depois do meu relato, eu recebi inúmeros outros, o que me deixou mais consternada, porque foram muitos, alguns inclusive também com a Uber. Teve uma moça que me mandou o relato dela. O moço fez a mesma coisa, né? O motorista, quando ele percebeu que era brasileira. E nessa, o carro capotou. Porque aí ele chegou realmente a bater o carro. Foram os dois parar no hospital. E também não aconteceu nada, tá? A Uber não deu nenhum apoio jurídico, lá não sabe o que aconteceu com o cara, ela até, né, fez judicialmente, também não aconteceu nada, não foi preso, nada. Então, o que eu recebi também, né, dos relatos é que não costuma dar nada isso em Portugal, que a polícia, as instituições, o judiciário também são bastante coniventes com esse tipo de situação. Muito bom você falar isso, Bárbara, porque os brasileiros formam possivelmente o maior grupo de turistas em Portugal, né? Viajam muito a Portugal, evidentemente, existem muitos laços familiares, a língua é a mesma, então choca muito o grau de ódio, né? Porque você vê que o sujeito é praticamente um suicida, né? Teve um caso aí que você mencionou, o cara até capotou, no seu caso, era um suicida também, porque ele estava dirigindo em alta velocidade, ele seria o primeiro também a ser vítima, né? Passando por cruzamento em alta velocidade, né? Se viesse um outro carro. Sim. Então é muito chocante isso. Eu recebi relatos, conversando com amigos meus, né? Aí mencionei o seu caso, falei, vou entrevistar uma moça que foi agredida lá em Portugal, e me falaram, não, tem acontecido muito em Portugal. Então, é um problema que, com essa gravidade, Bárbara, tem que ser resolvido a nível diplomático. Tem que ter uma ligação do ministro de Relações Exteriores, infelizmente não desse governo aí, que não faz nada, apesar de histórias de Brasil acima de tudo, mas uma ligação, falar, está acontecendo problemas graves, que a gente vai ter que resolver isso. Tem que fazer uma campanha muito forte em Portugal para evitar que isso se repita, né? Pois e é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo, foi bom para perceber diversas coisas, né? Então, primeiro, de onde a gente tem essa herança, né? De onde vem esses aspectos que, claro, a gente tem muito presente aqui no Brasil, né? Eu trabalho exatamente denunciando diversos tipos de violências que ocorrem aqui no nosso país, então não poderia ser diferente. Eu vou sempre fazer isso onde quer que essa violência ela aconteça, né? Ou essa discriminação. Mas é bom para a gente entender assim, porque às vezes a gente fica muito, porque é europeu, porque lá é outra coisa e tal. A coisa pode funcionar para eles, né? Mas não importa, assim, claro, pessoas negras eu acho que devem sofrer ainda, né? Porque tem ainda mais uma camada de violência para colocar, né? Mas basicamente, assim, eles têm uma mesma leitura, né, sobre os brasileiros, então, brasileira, ou ela é vagabunda, né? Ela é puta, ela tá lá para roubar o marido, né, das portuguesas. Recebi muitos relatos quanto a isso, inclusive em universidades, assim, de professores, né, gente letrada, ambientes acadêmicos, né, onde você acha que as pessoas poderiam ser mais polidas ali, né, na sua forma de pensar, né, na sua visão de mundo, mas não, e os homens são todos safados, malandros, ladrões, né.
Então, eu falei, nossa, mas é muito estranho, né? Porque quem deveria, ao mesmo tempo, ter essa raiva, né, contida, somos nós, brasileiros, né? E eu também fico numa situação muito paradoxal, porque eu, né, eu sou branca, então aqui, né, se você for pegar meus antepassados, né, eu tenho a sorte de poder saber quais são os meus antepassados, né, já começa daí, que pelo menos nós temos, né, essa história bem contada, ao contrário dos negros que tiveram essas raízes completamente apagadas, né? Então tem português, tem italiano, tem alemão, tem americano, né? É uma mistura de imigrantes, né? De pessoas que vieram com certeza para o Brasil para buscar uma vida melhor, né? Fugindo de guerras, fugindo de conflitos, de crises econômicas, né? De tudo isso. Então a gente é essa miscigenação, a gente é esse caldeirão por causa de Portugal. A gente só existe da maneira como a gente existe por conta da colonização portuguesa e da forma como tudo se deu, né? Então, nós somos um produto, né, de Portugal, isso é inegável. Eu venho, claro, da linhagem que teve privilégios, né, dentro dessa história toda. E eu, né, mas mesmo assim eu me coloco ali como, entendo o meu privilégio, entendo essa linhagem, mas eu sou brasileira, ponto, acabou. E pelo fato de você ser brasileira, não importa se você é branca, se você é azul, é verde, é negra, não importa, né? Tem essa raiva absolutamente contida. E eu, assim, já recebi, assim, muitos amigos também que vieram de Portugal, amigos de amigos que vêm. Não existe, né, esse ódio específico, né, contra eles. A gente não ouve falar, a gente ouve falar de muitas discriminações, muitas violências aqui. Mas essa me chamou muito a atenção, porque é uma coisa específica de Portugal contra brasileiros, né? E acontece muito, é cotidiano. É tão cotidiano que já é banalizado, é absolutamente naturalizado, né? Se você vai lá na polícia, eles até desencorajam você a fazer alguma coisa. Então, é algo realmente que precisa ser discutido a nível diplomático mesmo, né? Para saber o que vai acontecer. Até porque Portugal está com uma crise lá que eles precisam de mão de obra brasileira, eles precisam, né? É uma população envelhecida, então eles precisam dessa mão de obra jovem, né, para aquecer a economia. É por isso que o governo português ele tem facilitado tanto visto de trabalho e a imigração, né, para os brasileiros. Então é uma coisa meio louca, porque apesar deles precisarem, né, eles têm, né, não vou dizer todos, eu não quero ser de forma alguma generalista nesse sentido, né? Claro que existem portugueses que também ficaram consternados, né? Pessoas que sentiram muito, que conseguem reconhecer que isso existe sim, existe esse viés, né, da cultura portuguesa, é, mas tem muita gente que procura negar, né? Recebi muitos comentários assim, então não venham, né? Não, sim, a gente já entendeu isso, né? Essa violência é exatamente para isso. Então, quando, né, você recebe esse tipo de comentário, você entende o quanto isso corrobora, né? Esse tipo de atitude. Mas deu para ver, assim, né? De onde vem todo esse machismo, racismo, né? Eles são bem, assim, na maioria, assim, são super provincianos no pensamento, né? Discriminam bastante, né? Exceto, claro, outros europeus, né? E os ingleses, que eles amam os ingleses. Inglês lá, eles colocam assim, um tapete vermelho, né? Quando você chega. Agora, o brasileiro, a coisa é bem diferente e aumentou bastante, né? A última vez que eu li, aumentou 400% o número de denúncias nos últimos tempos. Então, é bastante, né? Bárbara, deixa eu só ler aqui um superchat, inclusive é para você. Marco Oliveira, a Bárbara é guerreira e progressista em suas falas nas redes sociais. Deixo minha solidariedade para ela. Obrigada, Obrigado, Marco. Pessoal, lembrando aqui que é muito importante deixar superchat aqui para colaborar com o programa. A gente vai receber daqui a pouco a Sabrina Fernandes, às 5h30, e 6h, o deputado José Guimarães, para conversar sobre a situação no Ceará. Bárbara, você vê o que é ignorância, né? O país que mais ajudou Portugal foi o Brasil, né? Portugal, todo o ouro do Brasil foi para Portugal, e quem explorou Portugal foi a Inglaterra.
Quem ferrou Portugal foi a Inglaterra. Eles gostam de Exatamente. inglês e não gostam do Brasil. Inclusive, a nossa própria independência, né? A gente teve que pagar uma dívida de Portugal. A gente já saiu endividado dessa história, né? Além deles terem assim, extraído tudo que eles puderam, né? De ouro, de materiais, de riquezas, alma, sangue, né? Das pessoas que aqui viviam, que foram trazidas para cá à força, né? Além de tudo, ainda teve um preço, né? De falar, a liberdade não teve preço. Não no caso do Brasil, porque no caso do Brasil a gente ainda teve que pagar essa dívida, né? Eu já me sinto envergonhada, né, pelos meus antepassados, né, que foram, sim, escravagistas. Meu lado americano, inclusive da família, eram da galera do Sul, dos confederados, que estavam lutando contra o fim da escravatura, né? Ou seja, eu não tenho orgulho nenhum dessa linhagem, muito pelo contrário, né? A gente fica até aflito, cara, vamos fazer o possível para a gente reverter e conseguir devolver, né, para essas pessoas algum tipo de reparação histórica, né? Mas parece que lá é um pouco diferente, assim, eu não sei se a história ela é contada de uma forma muito diferente, deve ser muito provável, né? Que parece que eles fizeram um favor de ter feito o que eles fizeram para o Brasil, entendeu? Que a gente é ingrato. Não, bem lembrado. Nesse relação diplomática que a gente tem que reconstruir com Portugal para evitar que isso aconteça, talvez tenha alguma coisa aí nas relações culturais, né, na forma como a história é contada, que talvez tenha que ser ajustada, né, porque a gente sabe muito bem que Portugal, eles, por exemplo, o tráfico negreiro era todo de portugueses, né? Então, se alguém tinha que ter algum ressentimento, era o Brasil contra Portugal, e o brasileiro não tem, o Brasil trata o português muito bem, que a gente sabe que a geração de hoje não é culpada pelas gerações do passado, ninguém vai ficar culpando os portugueses de hoje pelo que fizeram há 200 anos atrás. Né? Mas isso que está acontecendo tem um nome, é xenofobia pura contra brasileiro, né? É muito assustador, porque é pura, assim, né? Parece que fizeram a quintessência da xenofobia, um cientista preparou e colocou, e esse motorista de Uber tomou a quintessência da xenofobia, na sua completa loucura, né? Realmente é assustador isso, né? E fala um pouco mais sobre como você está pensando, como está a investigação para descobrir quem é esse motorista aí, esse canalha. Então, agora começa a segunda batalha, né? Que é conseguir fazer com que essa investigação realmente aconteça. Porque o que a Uber respondeu, né, foi uma não resposta, na verdade. Eles só deram um e-mail para que a delegacia entre em contato. Então, assim, como eu já estou aqui no Brasil, as minhas duas amigas, né, que também sofreram, elas continuam lá em Portugal. Era final de semana, né? Eu cheguei aqui sexta-noite, então final de semana a gente não conseguiu mexer muito nisso. Hoje eu consegui o contato, né, de uma advogada, que ela também está voltando de férias, então a partir de quarta-feira que eu realmente vou conseguir, né, começar isso de uma forma judicial. Mas, assim como você disse, fala assim, olha, isso tem que ir um pouco mais para cima, porque já são muitos os casos que você tem todo o trabalho de fazer todo o trâmite e não dá em nada. Não dá em absolutamente nada. A Uber falou que ia investigar, mas ficou por isso mesmo, não investigou nada, não deu nenhum dado. Então, não ofereceu também nenhum suporte jurídico, né? Absolutamente nada, assim, lavou as mãos. Então, é isso. A gente agora eu preciso entender, né, como uma advogada de lá, porque né, é uma outra realidade. Se fosse aqui no Brasil, seria muito mais fácil, né, de entender da gente lá, então fazer a queixa-crime, mas ver quais outras providências a gente pode tomar para que ele responda judicialmente, né? E aí entender também, né, quais são os custos, a gente já vai colocando isso tudo ali na conta, porque a gente precisa entender, né, o quanto isso realmente tem uma chance de desembocar em algo, porque pelo que eu entendi, a gente desanima, mas a gente também não desiste, né, ao mesmo tempo, provavelmente nada aconteça. Que é o que aconteceu também com aquela moça, né, a racista, que foi cruzar com os filhos da Giovanna Eubank. Ela saiu de lá escoltada pela polícia, mas, assim, pingou na delegacia e acabou por aí, entendeu? Nada aconteceu.
Então isso assusta um pouco, né? Uma xenofobia que parece que é muito institucionalizada. Mas isso aí vai ter resultado, né? Porque Esperamos mesmo o que nome sim. desse motorista vai acabar aparecendo, e pelo que depender aqui de muita gente no Brasil que ficou solidário com a sua história, a gente vai acompanhar essa luta até o fim, até ver esse cara penalizado, esse motorista aí, porque o que ele fez foi coisa de um bandido, né? É Eu diria bandido. até que é pior que um bandido, né? Porque é uma Gente, coisa. eu fiquei consternada. É, né, é uma consternação, porque eu fiquei assim, foi uma violência. Enquanto mulher, eu já fui muito violentada nessa vida. Eu tenho, assim, muitas histórias, né? Agora, foi uma violência muito nova, e eu já viajei o mundo inteiro, eu já estive em vários países. Essa foi uma violência muito nova, assim, tão nova que eu fiquei chocada, né? Meu intuito, assim, nem é expor o rosto dele, o nome dele, porque eu não quero que isso gere uma violência, né? O que eu mais gostaria de discutir, eu gosto sempre de discutir o macro, né? De onde vem, Ah, né? De bom, onde legal. vêm todos esses problemas e essas violências. Eu só quero os dados para poder imputar ele judicialmente, mas não para Ah, expor, né? entendi. Porque eu não quero, porque a gente não controla, né, as outras reações, né? Então eu não quero que ele sofra também uma injustiça, sabe? Assim, então, eu gosto de fazer pelos meios legais, né? Pelos meios diplomáticos, com conversa, com diálogo, né? Mas eu realmente, assim, vou fazer o possível para que isso não passe impune, não fique por isso mesmo. Não, muito bom você reagir. Muitos brasileiros têm familiares em Portugal. Sim, Eu tenho familiares em Portugal, né? São pessoas que eu amo muito. Então eu fico assim, será que eles vão ficar vulneráveis a algum tipo de violência, algum tipo de xenofobia, né? sim, Então é muito bom você denunciar, porque isso aí gera a oportunidade da gente combater o mal pela isso, raiz. Você está isso. certa, né? O mais Começar uma importante não nova é nem conversa. exatamente combater o mal pela raiz. Aí você é uma coisa para você combater em alto nível, né? Nível diplomático. Você tem que ver qual é a raiz desse problema, como é que está sendo, como é que os portugueses estão aprendendo sobre o Brasil, né? Como é que os meios de comunicação de Portugal o que eles estão falando do Brasil? Porque é absurdo, né? É absurdo, não tem razão. São dois países irmãos, né? Dois países que falam a mesma língua, tem muita coisa em comum, então muitas oportunidades. E eu nem quis falar sobre economia aqui por causa que nem vale a pena, mas as oportunidades econômicas, tanto para os portugueses, né, no Brasil e vice-versa, são enormes. Então, muito obrigado pela sua denúncia, obrigado por participar aqui do programa. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer mesmo que a gente pôde abrir essa conversa, né? Alertar também a comunidade de brasileiros que queiram ir para lá, né? Saber o que esperar, saber como se defender, o que fazer. Eu espero de verdade, né, que seus familiares não passem por isso. Eu tenho muitos amigos também que moram lá. Fui para Portugal exatamente para visitá-los, né? Assim, fui muito bem recebida, mas talvez porque eu realmente tenha caído numa colônia de brasileiros, né? Mas, enfim, e que a gente consiga, né, lutar contra todo tipo de discriminação que aconteça em qualquer país, né, em qualquer lugar. A gente só quer paz, né? É isso aí, Obrigada Bárbara. por me receber, viu, Miguel? Obrigado você. Até a próxima. Tchau, tchau, até.